A manhã chegou, e junto com ela, o casal se levantou. Haviam planejado andar pelas terras de John naquele dia. Nada muito grande ou exaustivo. Não podiam esquecer da gravidez de Kate, mas desejavam aproveitar o ar livre juntos. E foi isso que fizeram. Andaram pelos arredores da casa, visitaram os estábulos e curtiram aquele momento a sós. Cada hora passada juntos era tão preciosa quanto um enorme diamante. O jantar naquele dia seria na casa do Barão de Stan. Kate ainda não desejava ir, mas não queria problemas no meio de um momento tão bom que estava vivendo com John. E também não desejava demonstrar receio da imagem de Kitty. A encararia como uma duquesa, uma mulher superior que era. Usava um vestido verde claro. Era um belo vestido de noite. E havia pedido para Margaret não apertar tanto. Não faria feio naquele jantar, mas não deixaria de ficar confortável. Eles já estavam na carruagem, mas ela se sentia um pouco nervosa. Tinha que usar sua melhor educação e ser impecável. Kitty não teria motivo para comentários desagradáveis. John segurava sua mão. Estava distraído e era apenas um gesto de carinho. Mas para Kate significava força e apoio, mesmo quando ele não tinha noção daquilo. Amava se sentir apoiada, retribuída, e era o que ele fazia todos os dias. Quando chegaram à casa, o barão e a baronesa já estavam à espera. O local tinha a personalidade de Kitty, e Kate se viu em um show de horrores. As duas nunca se dariam bem, e tudo que viesse uma da outra não seria bem visto. Alan. John abraçou o amigo e beijou a mão de Kitty. Kate colocou seu melhor sorriso e trouxe sua melhor educação. Duquesa, bem-vinda ao norte. O barão beijou sua mão e lhe deu um sorriso harmonioso. É um prazer, barão. Kate, querida! Kitty veio ao seu encontro e a abraçou. Aquilo era demais, mas Kate não poderia fazer muita coisa. Se eu soubesse que vocês se casariam assim, teria ficado em Londres por mais tempo. A baronesa pegou a duquesa pelo braço e levou até os dois homens que conversavam. Tivemos que adiantar o casamento por causa de uns problemas que tive aqui nas terras. John tomava um pouco de vinho e parecia bastante relaxado. Kitty se virou para Kate. Estão aproveitando a vida de recém-casados? Ah, sim, bastante. Hellas é um ótimo lugar e todos me receberam muito bem. Querida, eu estava falando de vocês dois. Ela deu uma risadinha debochada. Estamos muito bem. Obrigada por se preocupar, Kitty. O assunto acabou ali. As duas se voltaram para seus respectivos maridos e apenas participavam da conversa esporadicamente. O jantar foi servido. Eram apenas os dois casais, mas Kitty havia mandado preparar um banquete enorme e Kate sabia para o que servia aquela recepção. A baronesa adorava se manter superior em tudo e nem a comida poderia ficar em falta. Tinha tortas, vários tipos de carnes, sopas, vários legumes. Era realmente um enorme banquete. As duas damas passaram a conversar cada vez menos. Kate não se sentia à vontade e nem demonstrava liberdade para Kitty usar sua falsidade. Mas o tão esperado confronto finalmente aconteceu. As duas ficaram sozinhas após o jantar. Os homens foram para o escritório de Alan relaxar um pouco, e as damas se dirigiram para a sala de estar. Elas ficaram em silêncio até o chá chegar, e logo que foram servidas, Kitty começou a falar. Quem diria que aquela Kate se tornaria uma duquesa, não é? Suas palavras saíram com deboche e desprezo. Se Kate fosse a jovem de 18 anos que tinha sido intimidada por Kitty e suas amigas, estaria tremendo de medo. Mas ela não era mais uma menina, e muito menos sentiria medo de alguém como a baronesa. Quem diria que aquela Kate viraria uma duquesa e aquela Kitty viraria uma baronesa? Acho que nossos destinos foram trocados. Kate jogaria com a mesma moeda. Kitty respirou fundo e tomou um gole de chá. Vejo que agora você sabe como se defender. Eu sempre soube, Kitty. Você apenas estava em maior número naquela época. Ainda estou em maior número, duquesa. Kate olhou para os lados, fingindo procurar outras pessoas. Não os estou vendo por aqui. Basta escrever uma carta. Kate não a deixou terminar. Então escreva. Quero ver quem ganha, a baronesa ou a duquesa. Você precisa se lembrar que nós não estamos mais debutando. E agora o jogo virou. Kate levantou. Estava claramente com raiva. Você! Mas a baronesa não conseguiu terminar de falar. Assim que ela se levantou, o barão e o duque entraram na sala. Os dois pararam na porta e ficaram observando a cena. Está tudo bem por aqui? Alan parecia intrigado e John olhava para Kate.
E foi a duquesa que respondeu. Ela se levantou e sorriu para os dois. Sim, estávamos conversando sobre os tempos do nosso debut na sociedade, e eu contei umas coisas sobre algumas pessoas que Kitty não sabia. A baronesa riu. Sim, depois lhe contarei o que é, marido. Até você não acreditará. John continuava observando aquela cena. Não tinha sido convencido. Ainda desconfiava que algo não muito bom havia ocorrido entre as duas. Alan sentou em um sofá. Parecia bastante relaxado. Seu uísque já estava no final, e ele chamou a esposa para perto de si. Me contem como as duas se conheceram. John pegou Kate pela cintura, e ela se sentiu incomodada com aquela demonstração de afeto em frente do outro casal. Não desejava que Kate soubesse de sua intimidade. A baronesa tomou a fala. Nada muito inesquecível. Viramos amigas na nossa época de debut, e logo depois, infelizmente, perdemos o contato, não é, Kate, querida? Kate concordou em silêncio. Era a melhor mentira que Kitty havia conseguido criar em pouco tempo. E também nada muito detalhado. Seria perigoso entrar em detalhes. Agora vocês felizmente podem se manter unidas. Moramos perto e eu e John queremos fazer mais encontros assim. O Duque concordou e bebeu um pouco mais de seu uísque. Fará bem para as duas terem companhia. E a baronesa deve apresentar as outras damas para Kate. Tenho certeza que será ótimo. Kate sorriu para o marido, que tentava inocentemente criar um ciclo social para ela. A duquesa já está convidada para os nossos encontros. Depois lhe mandarei os detalhes com mais calma. As duas sabiam que aquilo não aconteceria. E Kate se sentia agradecida. Criaria seu grupo social ali em Helles, mas não com a ajuda de Kitty. Ela era a duquesa daquele lugar. Poderia travar novos conhecimentos sozinha. Obrigada, Kitty. Será um prazer. As duas trocaram sorrisos falsos. Manteriam aquele teatro por muito tempo. Eles estavam voltando para casa. A carruagem ia com toda velocidade e Kate estava quase adormecendo. Aquele dia havia sido cansativo demais para ela e para seu bebê. Desejava dormir, desejava os braços de John. Estava apoiada no marido, mas nada muito confortável. Ele fazia carinho em seus cabelos e parecia bastante pensativo. Então Kate o olhou. Está tudo bem? Sim. O marido sorriu e voltou a encarar o nada. Gostou do jantar? Ele perguntou ainda distraído. Sim, fazia tempo que eu não conversava com Kitty. Fico feliz. Eles são praticamente nossos vizinhos. E ela é um grande amigo. Espero que vocês se deem bem. Não se preocupe com relação a isso. Eu e ela sabemos como lidar uma com a outra. Kate beijou o pescoço do marido. Já estou com saudade. Ele riu e retribuiu o afeto. Eu estou mais. As semanas foram se passando, e para John e Kate, cada novo dia era uma nova descoberta, um novo momento de amor. Eles estavam em uma ótima fase, faziam tudo juntos, eram inseparáveis. Acordavam juntos, comiam juntos, dormiam juntos, viviam juntos. Era uma forma de compensarem os tempos turbulentos que haviam passado. A gravidez estava indo bem, e apesar da barriga não estar crescendo muito, Kate continuava se sentindo enorme. Daqui a pouco chegaria ao 4º mês e seria uma nova e linda experiência que estava disposta a entrar com seu marido. Era tarde da noite. John continuava focado nos papéis que haviam chegado de Londres naquela manhã. Kate já tinha ido deitar e ele logo se juntaria à esposa. Estavam em um momento tão bom que ele nem se preocupava em ir à cidade, andar por suas terras ou ficar longe dela por um longo tempo. Desejava sua Kate sempre por perto. Cuidaria dela, a amaria todos os dias de sua vida. Ele já estava tomando consciência do que sentia, do que queria e do que desejava transformar. Kate era sua esposa e mulher, apenas sua, e seus sentimentos apenas confirmavam tudo aquilo. John? Ela estava parada na porta do escritório. Tinha uma expressão de sono. O Duque se levantou e foi ao seu encontro. Oi, amor. O que você está fazendo? Está tarde. Ela encostou a cabeça no peito do marido. Estou terminando de ler os papéis que o rei me mandou hoje. Sente sua falta na cama. John a pegou no colo. Apesar da gravidez, Kate continuava leve. Então venha, a colocarei na cama. A esposa se aninhou em seus braços e concordou. John era mágico. Tudo que o envolvia a transformava em uma pessoa melhor. Seus abraços, seu beijo, seu carinho, tudo. Amava ouvi-lo falar, senti-lo em si e ter a certeza de que ele estava bem e feliz. Em uma das tantas tardes que passavam juntos, Kate se deu a liberdade de perguntar mais coisas sobre a infância do marido. Eles estavam na biblioteca, fazia um pouco de frio e a lareira já estava completamente acesa. Tomavam um chá e ela estava sentada em seu colo enquanto o marido acariciava sua barriga.
Como foi sua relação com a sua madrasta? Kate soube que o pegou de surpresa, mas desejava fazer aquelas perguntas. E John pareceu pensar por um tempo. Foi normal. Felicity foi uma boa duquesa e mãe para as minhas irmãs. Eu e James não éramos muito próximos dela, mas Jack sim. Ele sempre a teve em mais autoestima. Armanda e Charlotte são ótimas damas. O marido concordou. Ela fez um excelente trabalho. Charlotte tem muito de sua personalidade, e Amanda já é mais o físico. Tinha vontade de ver o quadro dela. Aposto que seu pai mandou fazer. Está em Hallows Castle. Amanda o levou para lá há alguns anos. E seu pai? Como vocês eram juntos? Meu pai não era um homem muito amoroso, se é isso que você quer saber. Mas foi um ótimo chefe de família. Não temos o que reclamar. Mas e você e ele? Como eram juntos? John bebeu um pouco de chá da xícara de Kate. Como Duque e seu herdeiro. Ele sempre colocou em prioridade minha educação como herdeiro e mais velho. Meu pai tinha orgulho dos filhos. Sabia que estava fazendo um ótimo trabalho com todos nós. Mas fique tranquila, meu amor. Seria um pai melhor para o nosso filho. Kate sorriu. Não estou preocupada com isso. Sei que será. Só estou curiosa com a sua infância. Sua vida aqui. Então matarei sua curiosidade. Mas não hoje. Agora subiremos para o nosso quarto. Lá, com certeza estará mais confortável. Ele a beijou e foi retribuído. Qualquer lugar é confortável com você. Duas semanas haviam se passado desde o jantar com Kit e Alan. John e Kate estavam no melhor momento de suas vidas. O bebê, a reconciliação, tudo estava indo calma e lindamente bem. Parecia que nada poderia afetá-los. Mas as tempestades não têm hora para chegar ou para ir. E com uma manhã fria, ela finalmente veio, trazendo junto a dor. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot.